Palavras são imagens faladas, que os homens gostam de enlaçar umas nas outras para contar histórias. É feita de palavras enlaçadas a substância de todos os relatos. Elas nos encantam se nos deixamos prender em seu rastro. Narrar, ouvir narrar, enamora os homens, os de hoje, os de ontem. Do entrelace das palavras, imagens faladas, nascem os relatos de viagens e também a reportagem, uma rainha entre as narrações contemporâneas. Esta que começa agora se enamorou de um desses relatos, intitulado Diário de Pesquisas, Journal of Researches em inglês. O diário foi escrito durante a viagem do Beagle, uma embarcação inglesa que atravessou o mundo entre 1831 e 1836. De sua leitura tantos anos depois, brotam caminhos pelos quais proponho que nos deixemos enfeitiçar. Do encontro com eles, vai surgir a rota de Dona Reportagem. Em nome dela, convido vocês a virem conosco. É prudente aceitar. Por ter modos de rainha, Dona Reportagem não gosta de ser contrariada e não vive sem companhia. A viagem promete e conta com um ilustríssimo participante. Seu nome? Charles Darwin, é claro, o imaginativo naturalista inglês que nos legou seu diário de pesquisas. Charles Robert Darwin. Quem mais havia de ser? Dona Reportagem começa sua movimentação de avião rumo a Mendoza, a oeste da conturbada vizinha Argentina. Como nossos caminhos desembocam sempre em Darwin, certamente se vamos a Mendoza, há de ser porque Darwin esteve lá. Seguimos Nélio Biso, doutor em ensino de ciências, uma espécie de representante do inglês do século XIX, em nossas presentes aventuras. Nélio graduou-se em biologia, estuda o pensamento de Darwin há quase 20 anos e gosta de ver com os próprios olhos o que seu admirado naturalista viu. Eu estudo livros, o diário do Darwin, cartas dele, os manuscritos dele. Aí o que vai impressionar ele é que ele tinha árvores perfeitamente petrificadas. Na viagem do Beagle, ele diz que a conclusão que ele tira é que esses investimentos poderiam ter resultado em grandes lucros. Agora eu tenho provas definitivas que a Terra não tem 5.000 anos, tem muito mais do que isso. Daí nosso destino ser o lado argentino da Cordilheira dos Andes, nas cercanias de Mendoza. Darwin esteve na cidade no dia 28 de março. Ontem teriam se completado os exatos 167 anos. Nós passaremos por onde ele passou, nas datas em que ele passou. O nosso Darwin achou melhor assim. Prerrogativa de quem teve a ideia da expedição e também a organizou. Nélio trouxe o filho como auxiliar geral. Luiz, 19 anos, é aluno do curso de Biologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Darwin, quando partiu com o Beagle, tinha 22, 3 a mais que ele. Nélio também chamou reforços locais. Daniel, hospitaleiro geólogo, do Instituto de Tecnologia que o governo argentino mantém aqui em Mendoza para o estudo das neves e das geleiras dos Andes. E também Pepe, técnico do mesmo instituto. Ele conhece os caminhos da cordilheira e vai nos conduzir em segurança através deles. O cordão del plata. É o que se chama cordilheira frontal. Mas Dona Reportagem acha que a expedição progrediu depressa demais. E para que os convidados possam saborear melhor a aventura, decidiu dar 2 passos atrás e responder a certas perguntas que lhe ocorreram. Primeiro, se Darwin viajava a bordo do Beagle, um navio, o que fazia no interior da Argentina? Fácil. O navio passou mais tempo fundeado nos portos durante seus 5 anos de viagem, em que navegou ao redor do mundo, do que propriamente no mar. E por que isto? Nélio responde. A missão do Beagle, ela foi especificamente projetada para levantamento cartográfico. Parte da missão oficial do Beagle, então, era aperfeiçoar os mapas da costa da América do Sul. Como? Obtendo medidas mais precisas da longitude dos lugares. Daí a nossa expedição ter mergulhado neste frio e nesta escuridão. Como aquelas eram as ordens do almirantado, figura também entre as nossas ordens
registrar nossa posição por 3 métodos. Logo mais, professor Nélio vai explicar como se faz isso. Agora não dá, porque Dona Reportagem está impaciente com a segunda pergunta, que é: o que foi mesmo que Darwin descobriu? Em busca da resposta a essa pergunta, Dona Reportagem procurou o Dr. Miguel Trefort Rodrigues, na qualidade de importante zoólogo brasileiro. Sua paixão é a mesma de Darwin, a evolução das espécies. Ele está contando o que se pensava sobre isto um pouco antes do tempo de Darwin. O que quer dizer as espécies eram consideradas fixas? As espécies eram consideradas como nascendo, elas tinham uma determinada vida, criadas por Deus, elas eram divinamente criadas, existiam durante um determinado momento do tempo e depois elas se desapareciam, elas se extinguiam. Por exemplo, o Cuvier, que era um fixista, um paleontólogo, foi o pai da paleontologia, um homem extremamente inteligente, de uma cultura fora do comum, e acreditava que as espécies surgiam, criadas divinamente, elas surgiam, Deus fazia, tinha um determinado período de existência das espécies na face da Terra, por grandes alterações catastróficas, climáticas ou de outro tipo, essas espécies desapareciam, por grandes enchentes, por inundações. E aí eram substituídas por uma nova geração de espécies. Quer dizer, era uma ideia extremamente... Que não tinha nada a ver com o anterior. Podia ter ou podia não ter? Que não tinha nada a ver com o anterior. O Darwin, então, passou a acreditar que as espécies surgem a partir de espécies pré-existentes por um processo de seleção natural que vai provocando alterações lentas e graduais sobre os caracteres que existem, de acordo com a influência do meio. Determinado pelas características físicas, por exemplo, pelas características da atmosfera, a chuva, a temperatura, a umidade, não é? E com as outras formas de vida com as quais os animais competiam. Por exemplo, os passarinhos eram predados por serpentes, ou eram predados por gatos, ou eram parasitados por vermes e se alimentavam de determinado tipo de semente em função da forma do bico que eles tinham, ou se alimentavam de vermes também, ou de larvas nas árvores em função da estrutura do bico que ele tinha, e assim por diante. Então a ideia nova de Darwin não é a ideia de que uma espécie vem da modificação de outra espécie, ou essa é uma ideia nova? O resumo é novo. Porque, num determinado momento onde surgem as ideias novas, uma ideia tem o seu tempo, não é? Então, uma das coisas que marcou grande a Europa, o pensamento científico europeu, foi um debate entre o Cuvier fixista e o Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, com base em coleções que eram trazidas. E um deles, o Saint-Hilaire, dizia que as espécies só poderiam ser concebidas como sendo transformadas e surgindo a partir de outras. Existia uma cadeia contínua de espécies. Agora, não existia um mecanismo que explicasse isso. Essa ideia de que as espécies vêm umas das outras era uma ideia já comum. 32 foi o debate. O Cuvier morreu em 32. Esse debate 1832. Isso foi um debate... 1830, na Academia de Ciências de Paris, que colocou a Europa em polvorosa, né? As pessoas falavam desse grande debate entre o grande pai da paleontologia, que era como se fosse um rei intocado, e as ideias do Geoffroy Saint-Hilaire, naquela altura que falava a respeito da transformação das espécies. Agora, ele não dizia que as espécies eram gradualmente transformadas e nem falava a respeito do mecanismo que isso poderia levar à formação de novas espécies, né? Isso foi um mérito do Darwin e do Wallace, né? Do Wallace, principalmente, né? Que eles fizeram as coisas juntos, que era um cara que era ultra imaginativo. E Dr. Miguel fez entrar um outro na história. Não é para nos esquecermos de Alfred Wallace, mas a hora não é boa para conhecê-lo. A hora é boa, segundo Dona Reportagem, para olharmos no mapa o desenho do trajeto da viagem de Darwin pela província de Mendoza. O Beagle, no cumprimento das ordens do almirantado, fundeou em Valparaíso, na costa do Chile. Darwin já planejara desembarcar ali e percorrer um trecho dos Andes. É ele descrevendo, no dia 17 de março de 1835, as suas alternativas de viagem. Há nesta parte do Chile 2 passos através dos Andes, que conduzem a Mendoza. O mais comumente usado, o do Aconcagua ou Uspallata, acha-se localizado a alguma distância ao norte. O outro, chamado Portillo, está mais ao sul e é mais perto, porém mais íngreme e arriscado.
Darwin não diz o porquê, mas escolheu ir pelo Portillo. No dia 22 de março de 1835, passou por lá. Fez esta volta e deixou Mendonça pelo outro passo, aquele de Uspallata ou do Aconcagua. O pico do Aconcagua, ei-lo aí, a 20 quilômetros de nós, nas melhores imagens dele obtidas por Dona Reportagem. A mais alta montanha dos Andes parece imponente, volumosa, nevada. Mas não é aqui nosso marco zero. Vamos atravessar a cordilheira com Darwin pelo Passo do Portillo. Eita lugaral! Avanti, montañés. Mas Darwin achava tudo ótimo. Quer ver? Vou ser a voz de Darwin mais um pouco. Nosso modo de viajar era deliciosamente independente. Nas partes habitadas, comprávamos lenha, alugávamos pasto para os animais e acampávamos por perto deles. Cozinhávamos e comíamos sob o céu sem nuvens e não conhecíamos quaisquer problemas. Meus companheiros eram Mariano Gonçalves, com quem já tinha viajado, e um arrieiro com suas 10 mulas. Não se viaja mais como antigamente, mas há uma semelhança entre presente e passado. Os guias, Mariano para Darwin, Henry para nós, um especialista no Passo do Portillo. Nosotros tenemos que sentir admiración por los ingleses, porque ya en la época que pasó Darwin, 1835, más de un siglo y medio, los ingleses sabían más que nosotros, los argentinos, sabemos hoy de nuestra flora, de nuestra fauna, de nuestros paisajes, de nuestra gente inclusive. Sabían más hace un siglo y medio ellos que nosotros ahora. Muito tempo separa o Darwin, que cruzou alegremente a cordilheira e conheceu todos os continentes a bordo do Beagle, do Darwin, que mudou o mundo ao afirmar que as espécies não eram fixas, se transformavam ao longo do tempo, influenciadas pelo ambiente, como o Dr. Miguel já contou a reportagem. Só quase 20 anos depois de sua volta à Inglaterra é que Darwin deu a público suas teorias. Mas ele construiu a base de seu pensamento durante os 5 anos em que deu a volta ao mundo, observando os animais, as plantas e as rochas. O relato que Darwin oferece de sua travessia desse trecho dos Andes é o relato de um geólogo. Dona Reportagem selecionou outro trecho para leitura. Aviso que vou dizer a palavra pórfiro. Pórfiro é este tipo de rocha, leve, dura e vulcânica. Logo depois de deixar as montanhas, há uma vista extraordinária. Rochas sedimentares vermelhas, roxas, verdes, muito brancas, alternadas com o negro das lavas, foram quebradas e espalhadas desordenadamente por massas de pórfiro, de todos os tons, do marrom escuro ao mais brilhante lilás. Eu jamais tinha visto uma cena que se parecesse tanto com aqueles lindos cortes que os geólogos fazem do interior da Terra. Para um geólogo, é possível, vamos dizer, ler nas rochas. Exactamente, como las páginas de un libro, y tienen un orden. No solamente están superpuestos, sino que tienen un orden y un orden lógico. Ese orden lógico a veces se puede aparentemente traspapelar una hoja, pero el buen lector sabe después cómo ubicarlas. Lembra-se, é Daniel Cobos, o geólogo e pesquisador de Mendoza. Naturalmente que siempre hay una reinterpretación a medida que tenemos más recursos o look, que se llaman ganchos, para poder afianzar una teoría y surgen nuevas teorías. Eso sí es importante. Por eso esto hay que conservarlo, preservarlo y restaurarlo en caso de que lo impactemos. Porque este es el legado que le dejamos a nuestras generaciones para que den más luz sobre esto que interpretamos ahora. Por eso que hay que cuidarlo también. Es un tesoro que tiene un valor histórico, a futuro. Talvez a primeira pessoa que começou a decifrar essa enciclopédia, a Enciclopédia dos Andes, foi o Darwin, usando a lanterna à luz, né, da geologia que estava começando naquela época. E tinha em Charles Lyell um dos luminares. Né? Mais cedo ou mais tarde, o nome de Charles Lyell ia mesmo aparecer. Lyell, britânico como Darwin, mais velho do que ele, já era naturalista importante na primeira metade do século XIX. Escreveu Os Princípios da Geologia, 3 volumes,
que Darwin foi lendo enquanto viajava. Só posso dizer neste momento que Lyell o influenciou fortemente, porque dona reportagem diz que chegou a hora do cantinho do professor Nélio. Ele se comprometeu a nos explicar os métodos para a determinação da longitude e latitude de um lugar, aquilo que a tripulação do Beagle tinha obrigação de descobrir. Como eu já disse antes, a missão principal do Beagle era melhorar a qualidade dos mapas à disposição da frota inglesa. Isso podia ser feito naquele momento porque os ingleses tinham inventado um método mais preciso de determinar a longitude de um lugar. É isso que nós vamos começar a fazer agora, montando esses relógios de sol. O método do Beagle era baseado em cronômetros que mantinham sua precisão mesmo em um barco balançando no mar. Era esse método que o capitão Fitzroy, o comandante do Beagle, tinha como missão aplicar a certos pontos de referência durante a viagem, como por exemplo o Rio de Janeiro, por onde o navio passou em 1832. A bordo, o capitão tinha 22 cronômetros, acertados no horário de Greenwich, onde já existia um importante observatório astronômico. Nós estamos montando essas duas varetas para repetir essa medida que o Beagle fazia. Então, nós temos aqui dois aparelhos, que são, na verdade, dois relógios de sol. Consiste basicamente de uma haste que tem um tamanho padronizado de 1 metro de altura. Então, agora nós vamos apenas estudar a sombra que esta vareta projeta no Sol. E a nossa tarefa vai ser determinar a hora local na qual esta sombra é a sombra mais curta. Com todo cuidado, é necessário deixar as varetas bem alinhadas com o fio de prumo. Isso é necessário para poder acompanhar a sombra da vareta e saber o momento em que ocorre a sombra mais curta do dia. Esse é o meio-dia real, o meio-dia solar. É necessário marcar uma sombra pela manhã, o que estou fazendo agora, e uma outra à tarde. O que é importante é que vou usar o Sol como meio de descobrir nossa localização, exatamente como a tripulação do Beagle tinha a obrigação de fazer todos os dias. Então agora já se passaram mais de 4 horas da medida da tarde, que nós fizemos de manhã. Nós vamos fazer uma nova medida, não é? E marcar a sombra desse relógio de sol. Entre a marca da sombra da manhã e a marca que obtive agora, eu determino a linha do meio-dia. Aliás, meridiano quer dizer exatamente meio-dia. A distância entre os meridianos, isto é, entre o meio-dia do local e o horário dos cronômetros acertados com a hora da Inglaterra, dá a medida da longitude. Muito bem, depois do intervalo tem mais. Muitos caminhos se abriram frente à dona reportagem durante o intervalo. Prevaleceu este que já estamos seguindo. Havíamos deixado Darwin e seus admiradores frente a uma montanha andina. Nélio citou o nome de Charles Lyell, autor dos Princípios da Geologia, obra publicada em 1830. As ideias de Lyell estão sempre à frente de Darwin enquanto ele olha a cordilheira. Os Andes, um regalo. A Grã-Bretanha é uma ilha e a montanha mais alta lá tem 1.400 metros. Se assim for, a grande cadeia fragmentada da cordilheira, ao invés de ter sido levantada subitamente, como até pouco foi e continua a ser a opinião comum dos geólogos, teria sofrido ascensão lenta e em massa, pela mesma maneira gradual por que se elevaram, dentro do período recente, as costas do Atlântico e do Pacífico. Ascensão lenta de maneira gradual, ao invés de elevação súbita. Esta é a ideia de Lyell, importante para o pensamento de Darwin. Dona reportagem quer entender melhor este ponto. O Miguel vai fazer a gentileza de repetir o que já disse sobre a concepção das espécies fixas. As espécies eram consideradas como nascendo, elas tinham uma determinada vida, criadas por Deus, elas eram divinamente criadas. E por isso, fixas e imutáveis. Daí vinha um cataclisma. Desapareciam, elas se extinguiam. Os fixistas eram também catastrofistas. Lyell divergia deles nesse assunto dos grandes cataclismas. Para ele, a superfície da Terra mudava continuamente.
As transformações uniformes aconteceram no passado, estavam acontecendo no presente e continuariam a acontecer no futuro. Ou, como Darwin pensou, sacolejando no lombo de uma mula. A mente do geólogo vê-se aqui sempre em face do fato de que nem o vento, que incessantemente varia, é tão instável quanto o nível da crosta terrestre. Variável como os ventos, os terrenos para Lyell e Darwin estão sempre subindo e descendo. Buscar e encontrar indícios da elevação e do afundamento dos terrenos, aqui nos Andes, isto fez as alegrias do jovem Darwin durante sua estadia. O entusiasmo dele dirigiu a expedição. Vimos-nos obrigados a também buscar indícios de que aqui já foi mar, mesmo que eles estivessem no alto da montanha mais íngreme das redondezas. Melhor sentar um pouco. Todas las rocas que afloran se pueden ver a la distancia y permiten inclusive ver las diferencias de colores, de textura, de potencia y de tamaño entre una formación y la otra. Porque não tem vegetação. No tiene vegetación por ser árido. Y segundo, Foi esta transparência das montanhas dos Andes que ensinou e encantou Darwin. Permite ver casi toda la serie litológica, ya sea en sedimentarias o en intrusivas o efusivas de rocas que están en la superficie. O que é série Litológica. Es decir, rocas de distinto origen, como por ejemplo, hemos venido acá porque Darwin encontró fósiles de origen marino. Quiere decir que estas rocas que ahora están en el continente, en alguna oportunidad fueron parte del fondo marino. Sim, foi aqui que Darwin viu, não é, as evidências de animais marinhos de pouca profundidade, mares rasos e quentes, a grande altitude. Não é? Nós estamos agora a 2.700, 2.750 metros, não é? Aquela parte calcária deve estar alguma coisa acima de 3.000, não é? E você vai encontrar conchas marinhas, amonites, bichos marinhos a mais de 3.000 metros de altitude. Dona Reportagem vai de novo interromper a expedição, porque está se sentindo confusa. O assunto de Darwin não é a origem dos seres vivos, dos animais principalmente. Não foi olhando estes estranhos lagartos da ilha de Galápagos, por onde Darwin passou 6 meses depois de ter estado nos Andes, que ele teve a ideia da evolução e ficou famoso? Mas o que tem a ver o estudo das rochas com os dos animais? Estas são perguntas de várias respostas e requerem pequena viagem até a sala do Dr. Miguel no Instituto de Biociências da USP. É muito diferente você do Darwin? Isso é uma coisa muito filosófica, muito profunda para responder sem pensar assim direto. É muito profundo, não dá para. O domínio eu vou te dizer, olha, tem uma diferença tremenda que eu vejo aí. Primeira diferença é a seguinte: aquele era o momento da história onde os cientistas tinham uma perfeita visão multidisciplinar do conhecimento. Eles transitavam, eles conheciam a matemática, a física, a filosofia, não é? Eram praticamente tudo, porque hoje em dia você mal consegue dar conta dos trabalhos que saem na tua área, né? Essa era uma diferença, mas eu acho que melhor, né? Eu acho que melhor porque permitia a essas pessoas o privilégio de ter uma visão macro das coisas. Pelo menos para aqueles que eram um pouco mais esclarecidos. Darwin era um naturalista, a gente disse. O que é ser naturalista? Era estudar absolutamente todas as geologia, não é? Todos os minerais, a formação da terra, os solos, as plantas, os animais, praticamente tudo que está na terra. Todas as suas produções, como eles falavam. Dos 3 reinos. As produções dos 3 reinos. A palavra empregada era sempre as produções dos 3 reinos. Não é? Reino sendo animal, vegetal e mineral. Então a geologia fazia parte do estudo da história natural. E Darwin, ao encantar-se com a paisagem dos Andes, mostrava ser um homem da elite de seu tempo. O homem de ciência, em geral um europeu, pesquisava viajando, olhando continentes distantes como o nosso, com o conhecimento trazido lá de casa. Temos aí uma entre as respostas à dúvida da reportagem, sobre de como o estudo das rochas levou Darwin até sua teoria sobre a origem das espécies. Mas há outra ligação íntima entre as rochas
E as espécies, os fósseis. Lembra-se, a expedição subia a íngreme montanha em busca de indícios de que aqui já foi mar. Dr. Nélio achou um. Nós estamos vendo aqui uma parte de um fóssil de amonite. Na verdade, não é o fóssil, é o molde do fóssil. Então, a concha foi fossilizada e depois ela se destacou e ficou então a marca na pedra. O amonite é um molusco fóssil que viveu em mares de águas rasas e quentes. O vento levou as palavras de Nélio, o que obrigou a reportagem, sempre muito investigativa, a sair em busca delas. Um fóssil é uma pista do passado, elas nos dizem. Mas fóssil, o que é mesmo um fóssil? Fósseis são restos de animais e plantas do passado longínquo que, ao morrer, se misturaram ao solo e se petrificaram. Logo, quem estuda as pedras, as rochas, acha nelas os fósseis, como acaba de acontecer na expedição do Dr. Nélio. Os fósseis falam da história da vida sobre a Terra, da origem das espécies, como as formas vivas foram se multiplicando, se extinguindo, se adaptando, mudando, variando, até chegar à biodiversidade de hoje. Claro que os naturalistas logo perceberam o tesouro de novidades que um fóssil pode conter. A teoria de que a Terra passava por cataclismas periódicos justamente conciliava o aspecto das rochas e dos fósseis com a premissa cristã de que Deus criara a Terra cerca de 6.000 anos antes, conforme o texto da Bíblia. Mas se os Andes, ao invés de serem filhos de uma grande catástrofe, tivessem se elevado gradualmente e uniformemente do fundo do mar, então a Terra tinha que ser mais antiga, muito mais antiga. E se havia tanto tempo na história da Terra, então Darwin podia pensar que havia tempo também para as espécies mudarem lentamente, gradualmente. Quando e onde Darwin teve esta ideia? É isso que dona reportagem começa a contar. Por isso, tratou de reencontrar a expedição que explorava o caminho do jovem viajante na sua volta para o Chile. Estamos em Vila Vicêncio, ao pé da cordilheira. A água trazia as pessoas a este lugar aqui, Exatamente. Os viajantes. Exatamente. Eles fizeram 50 quilômetros de caminhada durante o dia, debaixo do sol, fazia bastante calor, né? E Não pela montanha. Não pela montanha, pelo plano. Vieram plano de vindo Mendoza. Exatamente. Passaram no plano e aí então aqui estão subindo, onde a água é mais limpinha, tinha um lugar onde parar. Tá. Uma estalagem, um lugar onde ele podia parar, que ele achou que tinha um nome muito imponente, Vila Vicêncio, ele achou que aqui era um lugar, não é? Ele diz, a choupana solitária que carrega o nome imponente de Vila Vicêncio tem sido mencionada por todo viajante que atravessa os Andes. Antes de chegar nesta nascente, Darwin aborreceu-se enormemente caminhando pela planície de Mendoza. Ouça como ela se parecia aos olhos dele 167 anos atrás. A travessia foi longa e estéril. Às vezes nada recobria o solo. Outras vezes havia incontáveis cactos anões, armados de espinhos formidáveis, a que os nativos chamam leõezinhos. Apesar de a planície achar-se a quase 900 metros acima do nível do mar, o sol ardia intensamente. Agora, você acha que o Darwin ficou, vamos dizer, sediado enquanto explorou essa região aqui, nesse lugar? Olha, o que ele diz é que ele ficou aqui e em algumas minas vizinhas. Vou levantar que eu cansei. Não é? No dia 30 de março e nos dias seguintes. Isso. Não é? No entanto, nós vamos ver, a estrada é muito difícil de subir. Então eu acho mais provável que ele tenha subido e ficado na estalagem lá no pé do morro, onde tem a nascente desse riacho. Nós vamos lá agora. Nós vamos lá agora, vamos ver as ruínas do que sobrou. Darwin ainda não sabia que linda surpresa o esperava, quase no topo da subida. Dona Reportagem, que gosta de um suspense, também não vai contar ainda. Então eu acho que ele ficou sediado aqui. E por que ele precisava de água? Ele precisava de água por causa das 10 mulas. E aqui embaixo tem ruínas de estábulos. Ah, é? É. Então vamos lá. Por que este não poderia ser exatamente a Vila Vicêncio? Porque é muito difícil que as pessoas viessem buscar água e depois de fazer uma travessia de 50 quilômetros por um planalto árido, por uma caminhada difícil, ainda enfrentassem mais essa subida. Ah, sim. Então, chegando naquela travessia difícil, não é? Eles deveriam parar ali naquela primeira água e ali então pernoitar.
A altitude aqui é? Aqui nós estamos a 2.600 metros. E a pressão atmosférica? Está baixando. Ah, sim, mas porque nós subimos. Estamos com 750 milibar. Por que o seu interesse em Charles Darwin e parece que especialmente nesse trecho da estadia dele, da excursão dele aqui aos Andes? Olha, faz alguns anos que eu estudo o ensino de biologia e dentro da biologia eu localizo a evolução como um ponto muito importante para que se possa entender a biologia de uma maneira geral. O meu trabalho foi um trabalho que tem muito a ver com história da biologia. Então eu estudo livros, o Diário do Darwin, cartas dele, os manuscritos dele, não é? E essa análise de documentos, não é? Eu acho importante iluminar com as evidências que ele tinha diante dos olhos. Quer dizer, ler o diário dele, vendo o que ele estava vendo, isso te permite uma compreensão diferente. Dentro do ensino da biologia, o que a gente percebe é que os alunos têm muita dificuldade em entender a evolução por conta da dificuldade de entender o tempo geológico, a extensão de tempo que nós temos à disposição para pensar a evolução dos seres vivos. A minha pergunta foi: quando que Darwin resolveu esse problema? Quando que ele conseguiu perceber? Quando que ele destravou a porta com a chave do tempo geológico? Para poder conceber... Para poder pensar, então. Porque antes, se ele pensasse que a Terra tinha 5.000 anos, era impossível pensar na teoria da evolução tal qual ele pensou. Nas universidades inglesas, particularmente inglesas, como Cambridge e Oxford, os professores de Darwin diziam que sim, não é? Quer dizer, eles acreditavam na literalidade do relato bíblico. O meu trabalho histórico localizou aqui em Vila Vicêncio, aqui nessa região dos Andes, a parte substantiva, digamos assim, do trabalho de Darwin para resolver a questão do tempo geológico. Aqui ele pôde comprovar as ideias de Charles Lyell sobre a elevação dos terrenos. Não é? Aqui ele teve provas irrefutáveis que a Terra não tinha 5.000 anos. A sua hipótese é que foi aqui que Darwin, ao ver o bosque petrificado, é isso? E as conchas fósseis. Bosque petrificado, bosque petrificado, lá se vai o suspense prometido. Em todo caso, neste bloco não será permitido nem a expedição, nem a Darwin encontrar este bosque. É que a pergunta que angustia a dona reportagem: mas afinal, por que Darwin foi tão importante? Requer outra viagem ao gabinete de curiosidades do Dr. Miguel. Chegou a hora de ele nos contar sobre a maior novidade que Darwin introduziu: a seleção natural, o mecanismo da evolução. Isso surge porque o Darwin começa a pensar na seleção de animais domésticos. O Darwin começou a trabalhar com várias coisas. Ele trabalhou com pombos, né? Com criação de pombos. Então ele tinha várias gerações. Ele ia percebendo que ele conseguia, por exemplo, desenvolver o peito de um, desenvolver a plumagem de outro, com seleções que ele provocava artificialmente. Como é que ele faz? Como é que ele faz uma tinha, por seleção exemplo, ele desse pegava dois animais reunindo determinadas características e esperava que eles tivessem descendentes. Na primeira geração, ele já escolhia alguns ou para cruzar com os pais ou para cruzar com os outros. E ele ia fazendo esse processo, não é? De enriquecimento de variedades, é como a gente faz hoje conhecendo a genética. E ele simplesmente viu aquilo acontecer com alguns grupos, ele estava experimentando e mexendo com isso, e pensou que isso poderia ser uma regra geral para todos, e era verdade. A seleção natural faz exatamente a mesma coisa em populações gigantescas. Você tinha, numa determinada altura na Inglaterra, você tinha borboletas marrons e borboletas brancas. Era uma variação na espécie. A espécie apresentava uma forma, um morfe branco, e apresentava um morfe mais escuro. Na Inglaterra normal, ambos tinham mais ou menos a mesma frequência. Depois, à medida em que as árvores começaram a ficar poluídas e ficaram mais escuras, as negras ficaram bem mais protegidas e as borboletas brancas eram preferencialmente predadas. Por quê? Porque os pássaros que estavam ali observavam mais as brancas. Então, isso é uma seleção natural. E isso resulta no aumento da frequência na população das formas escuras. Favorecido pela seleção natural, você pode ler como, leia-se, na verdade, que deixam mais descendentes nas próximas gerações. Ou seja,
um sapo, por exemplo, com uma pata um pouquinho mais longa do que outro, se a pata lhe confere a vantagem dele poder saltar mais, e se houver alguma associação genética a esse fato, ele pode fugir mais dos predadores do que os outros. Portanto, ele vai deixar mais descendentes nas gerações futuras do que outros. Essa é a ideia da seleção natural. Nas espécies bissexuais, vocês sempre têm variação. Uma variação que é devida a inúmeros fatores, não é? De fatores históricos da história da espécie que a gente não consegue ter acesso. Mas existem variações genéticas. Você é diferente de mim, que é diferente dele, que é diferente dela, que é diferente de mim. Não é? Todo mundo é diferente, tem suas próprias características. E a mesma coisa com as populações. A partir do momento que você isola, por meio de uma barreira geográfica, duas populações, quer dizer, dois grandes conjuntos de indivíduos que estavam trocando genes livremente entre si, você constitui duas subpopulações. A partir do momento em que isso acontece, começam a se acumular diferenças ao longo do tempo. Então vão se acumulando diferenças, e as diferenças surgidas, por exemplo, nas populações que ocupavam o lado esquerdo da área que a gente está imaginando, elas não vão poder mais ser passadas por lado direito, porque a barreira impede que isso aconteça, nesse mecanismo de especiação que a gente chama de geográfico. E as modificações surgem em uma não vão mais passar para a outra, nunca mais. Então, enquanto a barreira estiver presente. Então vão se acumulando diferenças. No momento, até chegar ao ponto onde, no momento onde a barreira desaparece, se a barreira desaparecer, quando as populações normalmente voltarem a entrar em contato, se o isolamento, se as modificações afetaram os mecanismos de isolamento reprodutivo, quer dizer, os bichos, mesmo que em contato, não vão mais cruzar, ou mesmo que o façam, os seus descendentes não vão ser viáveis, nós vamos ter duas espécies diferentes. Agora, intervalo. Depois, dona reportagem revelará certos segredos que não quer mais guardar. Até já! O fio das palavras do Diário de Pesquisas enlaçou-se com dona reportagem há tempo, mas ela mesma admite que ainda guarda alguns segredos especiais para chegarmos até o fim. Um deles já não é mais segredo para ninguém. Chama-se bosque fóssil ou petrificado. De verdade, Dr. Nélio arquitetou a presente expedição principalmente para reencontrar o bosque. Foi chegar na simpática Uspallata e logo na manhã seguinte sairíamos em busca dele. Mas ele vai verificar isso. Isso que é o bonito da ciência. Um cientista. Ele falou aqui que encontrar as conchas fósseis era o remédio para tudo. Porque ele ficava deliciado. Aí então ele foi bater Puna e mais de nada. Puna é a dificuldade econômica que se dá com a dificuldade de respirar. A expedição toma alegremente o café da manhã. Olhando, ninguém diz as agruras que enfrentáramos na noite anterior, no frio e na escuridão, em busca de Júpiter e seus satélites no céu. Júpiter? Satélites? Nós vamos tentar determinar o horário local preciso do eclipse Da Lua de Júpiter. de Júpiter. Posicionamos o telescópio apontando para Júpiter, tendo à mão a tabela que até hoje é confeccionada pelo Bureau de Longitude de Paris. Nossa tarefa seria idêntica à do Beagle. Na noite do dia 29 de março, iríamos presenciar o eclipse de Calisto, um dos 4 satélites de Júpiter. Ocorrem ao longo do ano cerca de 1000 eclipses das luas de Júpiter. Então, praticamente toda noite onde o céu está limpo, pode-se ver um desses fenômenos, um desses eclipses. Você está vendo Júpiter aí? Estou vendo, dá uma olhada. Olhando no telescópio, vemos um bonito planeta. Essa animação simula o que pode ser visto ao longo de apenas algumas horas de observação. Vejam 2 luas de Júpiter passando pela frente do planeta e, em seguida, projetando suas sombras na sua superfície. Galileu, logo depois de descobrir esse sistema de satélites, pensou em uma aplicação prática. Ele confeccionaria tabelas do horário de cada uma das desaparições dos satélites,
tomando por referência uma cidade. Se o observador visse o fenômeno mais cedo do que na cidade de referência, estaria a leste. Se o visse mais tarde, estaria a oeste. Quanto maior a diferença de horário entre a observação do eclipse, maior a longitude em relação à cidade de referência. Nesta noite, Calisto desapareceu 4 horas e 48 minutos depois do horário marcado na tabela do Bureau de Longitude, que toma como referência a cidade de Greenwich, próxima a Londres. A diferença de horário corresponde à medida da longitude. Seguindo o método Galileu, estávamos a 72 graus a oeste de Greenwich. Erramos por pouco. O GPS apontava 69 graus de longitude oeste. Felizmente, o sol raiou e nos esquentou. Pepe dirige a expedição. Foi sendo afundado. Isso, mas ele está achando, né, que iriam dizer o seguinte: não, o dilúvio foi levando para cima essas árvores, elas foram boiando, esses troncos foram boiando e ficaram ali, né? Então o que chama a atenção? O dilúvio do Noé. O dilúvio do Noé. E aí o que vai impressionar ele é que ele tinha árvores perfeitamente petrificadas, quer dizer, não havia dúvida que eram fósseis de árvores. E que elas nasceram ali. E que elas não foram transportadas por nenhum... Elas estavam alinhadinhas, bonitinhas. Aquela era uma floresta que tinha sido soterrada. Então vamos procurar. Podemos ir, então? Vamos achar os satélites que vão nos dizer a localização precisa aqui do bosque. 69 graus e 9 minutos. Essa localização precisa desse tipo. Muito bem, isso diz o GPS. Agora, onde estarão os nossos troncos, ou os troncos que impressionaram Darwin tão definitivamente? Este ar de confusão tem razão de ser. Vou ler o que Darwin escreveu no Diário de Pesquisas exatos 167 anos atrás, no dia 30 de março. Dona Reportagem mandou eu abreviar um pouco o texto de Darwin nesta parte, o que fiz a contragosto. O fim impõe uma certa pressa. Eram árvores petrificadas entre 30 e 40, abruptamente quebradas, os troncos verticais projetando-se um pouco para cima do solo. Achavam-se separados uns dos outros, mas dispostos em grupo. Não parece o mesmo lugar, parece? Mas é. Ele está chamando atenção para o fato que é um bosque. Então, e onde estaria o conjunto distinto? Você acha que já se perdeu ou nós vamos encontrar? Vamos dar uma procurada aqui na área. Putz, olha aqui, ó. Deixa eu ver. Olha, é um bosque, pô. Aqui, ó. Aqui você vê. É o lugar onde deixou a marca, tá vendo? Porque você tem a marca da casca na rocha e você tem a casca da árvore aqui. E você está vendo a superfície da casca. E aqui por dentro você vê o lenho e as camadas do lenho, os anéis que a madeira tem. O tronco provavelmente começava aqui? Isso, essa aqui é a casca do tronco, não é? Que o Darwin diz, inclusive, que os troncos deixaram marcas da casca, né? Então essa marca, isso aqui seria o contramolde. Pepe, encontramos vários outros, né? Abajo, vários outros. Encontré uno muy interesante. Ah, sí. Porque sale de la raíz para arriba. Mas é um bosque, você vê um atrás do outro. O Pepe está dizendo que esta é uma. Este é um tronco. É muito bonito. Isso é uma petrificada? Ah, então achamos. Achamos. Ai, que bárbaro. Encontramos vários. Vários o quê? Troncos, 2, Jura? belíssimos. Aqui um pedacinho de linho fóssil. Como é que você distingue que Olha. é madeira? Não, você vê. Por que você está dizendo que isso aqui não é uma pedra? Isso não é, isso é pedra. Agora, Mas olha, isso é lenho. você está vendo um tronco aqui, você está vendo o lenho, né? Essa petrificação é tão perfeita que ela permite um exame microscópico. Você não pode diferenciar, e ele não podia, o Darwin não podia dizer se isso era uma araucária ou se era uma árvore com frutos. Ele tinha a suposição que era araucária. Por quê? Porque ele viu araucárias
lá abaixo do mar, quase 3.000 metros abaixo desse nível. Se essas árvores se elevaram daquela altitude, né, então são araucárias também, se parecem araucárias. Ele tinha visto araucárias parecidas, né? Darwin emocionou-se com a descoberta e, mais uma vez, pensou com os óculos de Lyell. Escute. Me admirei tanto que mal podia crer na claríssima evidência. Vi o bosque de belas araucárias verdejantes balançando suas folhas na beira do Atlântico. Depois, vi as árvores afundando eretas nas profundezas do oceano, onde se depositaram sobre elas camadas sucessivas de lava marinha e de lodo. Mas de novo entraram em ação as forças subterrâneas, e agora eu podia contemplar o leito deste oceano, formando uma cadeia de montanhas a 2.100 metros de altura. As afirmações que Darwin fez nesse livro, que se chama A Origem das Espécies, se mantém o básico disso que você chamou de sumário do Darwin? A imensa maioria das coisas do Darwin se mantém, quase tudo, sabe? Eu há algum tempo que eu não li A Origem das Espécies, há bastante tempo, mas basicamente tudo que a gente faz decorre do que o Darwin põe ali, das coisas que o Wallace também coloca na... O Miguel já tinha falado de Alfred Wallace, mas a reportagem não podia parar naquela hora. E o Wallace? O Wallace também era inglês? O Wallace também era inglês. E também era naturalista. E também era naturalista. O Wallace, ao contrário do Darwin, era um sujeito pobre, filho de uma família hiper simples, né? Era um cara muito inteligente. E o Wallace já veio para a América do Sul dirigido, ele queria resolver o problema, ele estava interessado em resolver o problema da origem das espécies junto com o Bates. E o Wallace veio para cá. Veio um pouco mais velho do que o Darwin, quando fez a viagem do Beagle, né? O Wallace tinha 25 ou 26 anos, por aí. Ele ficou esse tempo no Brasil, voltou com o maior trauma, porque ele perdeu boa parte das coleções que ele tinha feito na segunda viagem dele ao Rio Negro, né? Queimaram no barco. Estes lindos peixes foi o Wallace quem coletou e desenhou no Rio Negro, na Amazônia. As gravuras foi o que se salvou do incêndio. E o livro que as reúne acaba de ser publicado. Aí ele ficou um tempo na Inglaterra e continuou na odisseia dele. E foi para o arquipélago malaio. E no arquipélago malaio é que o Wallace, depois de conhecer a diversidade maluca da fauna e flora daquelas ilhas, é que ele um dia, num ataque de malária, ele redigiu o trabalho que mandou para o Darwin, que eles apresentaram conjuntamente, e que o Darwin tremeu nas bases, óbvio, porque ele dizia que nunca ele podia imaginar que alguém pudesse sintetizar tão bem tudo que ele estava trabalhando longamente. Aliás, o Darwin deve o sucesso ao Wallace, porque se não fosse o Wallace, o próprio Darwin diz que nunca ele teria apresentado de uma maneira tão sintética o trabalho dele se não tivesse sido pressionado pelo Wallace. E por que a gente atribui, então, a ideia da seleção natural sempre ao Darwin e nunca ao Wallace? Porque o Darwin, ele apresentou a coisa de uma maneira bem mais concisa, inteira, não é? Um trabalho mais longo. Ele não abordou só esse aspecto, ele abordou uma série de outros aspectos. Ele pincelou várias coisas sobre distribuição geográfica, não é? Coisas que o Wallace já tinha. O Wallace era assim, para mim era muito mais gênio do que o Darwin. Mas acabou não sendo ele. Muito bem. Mas dona reportagem não pode parar. E ela não aguenta mais esperar para contar 2 ou 3 coisas que ela acha ainda faltam ser ditas. Primeira coisa, Miguel vai falar de seu trabalho. Por quê? Porque a voluntariosa dona reportagem quer observar como pensa e pesquisa um estudioso da evolução nos dias de hoje. Eu comecei a trabalhar na região das Caatingas, mais ou menos por volta de 1980, 81, por aí. E a ideia geral que prevalecia é de que a fauna das Caatingas brasileiras era relativamente bem conhecida, né? Bastante bem conhecida. Qualquer canto que a gente ia nas Caatingas, a gente pegava mais ou menos as mesmas coisas. Até que eu acabei trabalhando nas dunas do Rio São Francisco. Cheguei lá e descobri uma fauna completamente diferente de tudo que se imagina no coração das Caatingas, na beira do rio, né? E mais interessante, a fauna do lado direito e esquerdo do rio é constituída por grupos irmãos. Tudo leva a crer de que a fauna de um lado foi separada da fauna do outro lado do rio em algum momento da história, não é? Prevaleceu, foi a hipótese que eu invoquei inicialmente, de que o São Francisco não saía para o mar, saía para um lago interno, não é? E quando ele acabou saindo para o mar, as areias na margem direita e margem esquerda ficaram separadas e os bichos se diferenciaram em espécies diferentes.
Na região do São Francisco a gente encontra esse toquinho aqui, um bicho que vive debaixo da areia, enterrado na areia, e ele anda debaixo de uns 4 ou 5 milímetros de areia, não é? Uma locomoção subsuperficial, ele é noturno, ele não tem olho, o que você vê aqui é uma escama cobrindo o olho, não é? A cabeça, tá vendo? A cabeça tem poucas placas, a maior parte dos lagartos tem muitas placas. Isso aqui é uma adaptação para a vida subterrânea. Outra coisa que ele não tem, ó, se você olhar, ele não tem ouvido. O tímpano dele está coberto, ao contrário do tímpano dos outros lagartos que está exposto. A forma da cabeça dele parece uma pá, assim, uma ferramenta para cavar, uma cunha para cavar. Então ele cava com isso e ele anda debaixo da areia. Ele não tem membro anterior, você está vendo? O membro anterior não existe externamente. Esse é um nível de adaptação, um nível de variação morfológica que era completamente desconhecido entre os bichos da América do Sul. Na América do Sul você conhecia lagartos com patas reduzidas, como por exemplo um bicho como esse daqui, está vendo? Ele tem o corpo alongado, a cauda muito longa, mas ele tem pálpebra, não é? O olho dele é perfeitamente visível, membros bem desenvolvidos e assim por diante. Só que isso aqui faz parte de um grupo que a gente sabe que a história toda tem 9 milhões de anos. E que ele tem provavelmente entre 1 e um pouquinho mais de 1 milhão de anos. Ou seja, a gente tem a chance de estudar modificações morfológicas grandes, de ordem muito elevada. Porque esse bicho aqui não tem olho, porque ele não tem pata, porque restou dos membros posteriores só aqueles 2 filetinhos. Que aconteceram muito rapidamente no tempo. Entendeu? Ou seja, uma chance de se estudar macroevolução com uma fauna viva. Se Miguel vivesse na época de Darwin, isto que ele disse causaria escândalo. Escândalo como? Uma das respostas para a pergunta, afinal, por que Darwin foi tão importante, leva ao escândalo que sua teoria causou. Sim, a teoria da evolução das espécies por meio da seleção natural, aplicada à espécie humana, e Darwin aplicou-a, abalou para sempre a ideia de que Deus criou o homem à sua semelhança, como conta a Bíblia. O homem é um animal como os outros que povoam a Terra e sua evolução não depende do desígnio divino. Este legado de Darwin mudou o pensamento do mundo. Para a dona reportagem contentar-se em deixar o ponto final e encerrar sua narração, falta ainda ao professor Nélio, arquiteto da expedição, dizer como é que hoje em dia descobrimos a posição em que nos encontramos. É rapidinho. Olhando para esse horizonte, é difícil a gente imaginar como é possível saber exatamente onde a gente está. Ainda mais num barco que está navegando, não é, sem muita referência. Na época do Beagle, a melhor referência que existia era o Sol. E as medidas de longitude eram feitas tomando por base o Sol. Hoje em dia, não se usa mais, não é, esse tipo de medida. O que, se qualquer um barco, ou mesmo em terra, o que se usa é um aparelhinho como esse. Ele é chamado de GPS. O GPS ele foi desenvolvido pelo sistema de defesa norte-americano, que colocou em órbita 24 satélites. A todo momento existem alguns satélites em cima das nossas cabeças, sem que nós possamos vê-los, é claro, não é? Que estão transmitindo sinais em código, e esse aparelhinho, uma vez que ele captar 3 ou 4 satélites diferentes, ele faz o cálculo da latitude e da longitude precisa de objetos como esse barco, por exemplo. A reportagem também reservou uma observação do Miguel para pensarmos depois. Darwin não tinha conhecimento de variação genética. Ele não tinha conhecimento das leis da hereditariedade. Ele não conhecia genética mendeliana. Esses trabalhos foram se estabelecer só no começo do outro século, na primeira ou segunda década do século XX. A história do Darwin ainda continua um grande enigma, né? Um grande desafio. A gente não sabe dizer exatamente por que exatamente os bichos mudam e por que os bichos não mudam em alguns casos.
Porque a gente está mexendo na ponta do iceberg.